Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal do Instituto EVEX no YouTube. Eu sou o Master Coach André Baxi, fundador do Instituto EVEX, juntamente com minha sócia, companheira de vida, Valéria, tá aqui do meu lado. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live do nosso Instituto EVEX. E, como vocês já sabem, nós estamos aqui para poder ajudar você que é pequeno, micro, médio empresário, a alavancar o seu negócio, a ver, né, conteúdos de qualidade para poder te ajudar aí nesse... Ixi, agora é hora. Seja dos nossos negócios. Mas hoje a gente vai fazer uma live, né, um pouco diferente, porque a gente está trazendo aqui uma convidada muito especial, que é a psicóloga Cristiane Leles. E a gente vai falar de assuntos, né, ligados ao nosso emocional, porque nós que somos empresários também precisamos cuidar muito, e principalmente nesse momento de crise. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso canal e fique à vontade aí para se apresentar para a turma também. Olá, boa noite a todos, um grande beijo para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer, né, muito ao convite dessas duas pessoas lindas que eu, assim, amo demais, demais, admiro muito, muito o trabalho, a trajetória de vocês, que eu conheço muito, né? Então, assim, eu estou muito feliz. É uma honra para mim ser convidada para conversar com pessoas tão bacanas e tão, assim, experientes no assunto, né? Assunto de vida, de trajetória, de cair, levantar, sacudir a poeira, não é mesmo? Eu sou Cristiane Coelho Leles, psicóloga clínica, né, supervisora clínica, eu faço muita coisa, gente, mas também várias coisas, porém na minha área. Sou supervisora clínica, psicóloga, tenho um programa na rádio, que são, aliás, dois programas, né? Um que é Empreendedorismo no Divã, um momento bacana onde eu levo esse empresário para poder contar a história de vida dele, ou a história, o cair, levantou, sacudiu a poeira, de que forma, né, que ele conseguiu se erguer na trajetória de vida dele, quais foram as dificuldades que ele passou e que ele passa, ou de que forma que ele consegue, né, ser um destaque como empresário. E o outro que é saúde, prevenção e promoção à saúde física, mental e emocional, que é o que eu amo fazer, que é cuidar de pessoas, né? E eu gosto de prevenção, eu gosto de promoção à saúde. Esse é o que eu sou mais apaixonada, né? Sou diretora de diretora da saúde também na cidade. Gente, tem tanta coisa que eu faço. Cris, gente, se a Cris for falar o que ela faz, vai passar 1 hora de live com ela contando, entendeu? Porque essa mulher não para, né? Cris, você falou uma coisa muito interessante aí, sobre um dos seus programas, né? Que é o focado em empreendedorismo, e que você, né, leva aí empresários para falarem sobre a trajetória de vida deles na empresa, a questão aí do caiu, levantou e deu certo. E a maioria dos empresários passam por isso, né, Cris? E vendo aí essa época, né, difícil, desafiadora que a gente está vivendo aí com o Covid, com essa pandemia, a maioria dos negócios aí em quarentena, é uma realidade não só de agora, né, Cris? Todo empreendedor passa por crises, altos e baixos, não é isso? Aliás, o psicólogo, ele trabalha com isso, né? Ele trabalha com crise, aliás, ajudar, nossa missão é essa, é ajudar, fazer com que a pessoa, né, o paciente, seja o paciente, empresário, seja a família, seja, porque eu trabalho com família, com casais, com empresários, que eu vou falar pessoa, né? Quando eu falo pessoa, eu estou falando de todos, né? A se reconhecer primeiro como pessoa, como sujeito, como dono do seu próprio narizinho, né, do seu próprio negócio, da sua existência, para poder depois cuidar do outro. Não é isso? Então, assim, o nosso trabalho é apagar incêndios
nesse momento agora da pandemia, a gente tem percebido isso, né? A mídia, ela foca muito somente a coisa já está pesada, a crise está aí, a gente sabe que é algo que é assustador, né? Assustador, porque é uma doença que é invisível, que ninguém sabe ao certo do que se trata, logo no começo foi assim. Então, a gente trabalha com sofrimento mental, sabe? Com vulnerabilidade das pessoas, com sofrimento mental. A gente trabalha com os transtornos, com os traumas, com as crises. Esse é o nosso trabalho, né? E agora, nesse momento de pandemia, a gente, assim, é o tempo todo. Seja no telefone, agora a gente está online, né? Atendendo mesmo de noite o sofrimento das pessoas, na escuta, seja na orientação psicológica, seja no atendimento psicológico, e depois a gente pode falar o que o psicólogo faz, tem várias coisas que a gente pode deixar. Cris, até queria te perguntar isso, né? Qual que é o papel, não é, do psicólogo clínico nessa hora, né? Nesse momento de pandemia? Qual que é o direcionamento aí do seu trabalho nessa situação? O psicólogo clínico, ele não atua somente na clínica. Ainda mais num caso desse agora de pandemia, que a crise ela é social, o luto ele é social, né? É com todos, é o mundo inteiro. Então, nesse momento, você me perguntou qual é o papel do psicólogo. O papel do psicólogo ele está inserido tanto no individual, com a pessoa face a face, ele está nas escolas, ele está em todas as instituições, né? Mas, nesse momento agora, o nosso papel fundamental, a nossa missão e obrigação é amenizar o sofrimento do sujeito, da pessoa, né? Porque o que a gente percebe, não sei se vocês lembram, lá no início da pandemia, aqui no Brasil, foi alarmante. Foi esse primeiro momento, né? De repente você estava com uma agenda lá lotada. Eu, por exemplo, eu monto a minha agenda de 2 meses. De repente chega, eu estou saindo para trabalhar e fala, não pode sair. Como assim não posso sair? Né? A gente leva um susto. E aí a mídia, ela joga ela é alarmista, né? E vem com notícias assim que vão causar no sujeito, na pessoa, medo, angústia, pânico. E as notícias, se elas são fundamentadas ou não, cada pessoa que recebe vai interpretar, vai sentir, vai receber de uma determinada forma, uma determinada maneira. Então, o nosso papel é amenizar esse terrorismo, amenizar essa notícia que chega na sua casa, às vezes assim distorcida, ou às vezes real. Nem todo mundo aceita o real, né? Você pode ver, se você tiver você tem 2 filhos, né? Quando você fala quando você chama a atenção de um filho, por exemplo, Bax, um vai sentir terror, medo, o outro, tipo assim, tô nem aí, né? Então, não é assim que funciona? Então, o nosso papel não é assim? Não é dessa forma? Então, o nosso papel é ter essa escuta clínica, que cada um vai receber aquela notícia de uma forma, né? Aquela notícia pode causar para um angústia, para outros tristeza, para outros depressão, para outros taquicardia, hipertensão, né? Pode agravar quadros clínicos. Então, esse é o nosso primeiro momento. Depois é o segundo momento, esse primeiro momento da escuta, o segundo momento partir para a ação. Partir para a ação que forma no acolhimento, né? Quando veio essa notícia da pandemia, nós assim, fomos os primeiros, né, a serem procurados, sabe? O que está acontecendo aí, seja online, seja ligando, seja atendendo em nossa cidade, né? Por demandas mesmo profissionais da área, todos os profissionais da área de saúde foram convocados, né?
a ter um olhar mais com compaixão, com acolhimento mesmo, né? Nesse momento, porque cada um recebe de uma forma. Esse é o nosso papel, né? É dessa escuta preciosa e esse acolhimento mesmo. Mas em épocas de crise é amenizar essa escuta, sabe? Amenizar. De que forma que ele ouviu, o que ele entendeu, né? O que é um coronavírus, né? Do que se trata isso? Eu vou morrer, eu não vou? Para onde vou morrer agora? Vou perder minha mãe, vou perder meu pai? Até isso se organizar, né? A questão emocional, a mente ansiosa, ela leva o corpo ansioso. Mente e corpo, elas trabalham junto. Então, se você tem uma mente ansiosa, você vai levar ansiedade para o corpo inteiro. E aí, se é pacientes ou pessoas que já têm problemas no fígado, memória, por exemplo, vai afetar todo, vai afetar a memória, fígado, doenças musculares, né? Vai ter coração, vai afetar tudo. Respondi isso, você me desculpa. E essa questão, né, que você falou aí das notícias, é engraçado. Hoje aconteceu comigo, eu não, praticamente já não assisto TV, jornal. Eu tenho assistido uma vez, 2 na semana, dou uma olhada de manhã na internet, nas notícias. E quando a gente vai, principalmente para a televisão, para os telejornais, né, onde tem muita dramatização do negócio. Hoje mesmo, na hora do almoço, assim, eu estava assim já, né, tá começando a abrir e tal, louca, porque, né, eu tô realmente em quarentena dentro de casa. E aí, falei assim, na hora que a gente vê o jornal, a gente dá medo de sair da porta para fora, entendeu? Verdade. Isso acontece, né? Até com a gente que trabalha aí com essa parte de desenvolvimento emocional, que está aí ajudando as pessoas também, mas é punk, né? É pesado isso. É engraçado que a gente pensa primeiro na gente e nos familiares, né? Mas se a gente sair um pouquinho, ou olhar para o lado, você vai ver o idoso, a criança, né? Os PCDs, que as pessoas com deficiência, sabe? Como que eles recebem isso? De que forma que eles deram conta de lidar com isso? Nós temos estatísticas, sabe? Nós temos estatísticas de como cada um conseguiu, ou está conseguindo, né? Ou está conseguindo levar essa situação. Bem é algo assim, não é fácil. Você falou assim, a gente, né, sai no portão. Agora imagina uma criança, adolescente, um idoso. Gente, eu lembro no início, as pessoas começavam a mandar vídeos dos idosos tentando sair de casa, virou piada, né? Tinha ônibus cata-velho, que eu não concordo muito com isso, que eu acho que denigra a imagem, né, do idoso. É uma brincadeira em todo mundo, né? É um momento bem emocional, assim, bem abala todos, né? É um momento difícil para todos. E aí as piadinhas nessa hora, por mais que seja para agradar ou para causar uma leveza, machuquem para alguns, né? Eu não contei para vocês que da mesma forma que você tem 2 filhos, um vai ouvir como ofensa, o outro vai ouvir como brincadeira, como piada. Então a gente tem que tentar utilizar uma linguagem que não vai levar o outro a sentir que está sendo agressão, né? E também relaxar o outro, né? Por exemplo, se um filho aí levou na brincadeira, o outro não, ficou ofendido, né? Então, é uma coisa que é séria. É muito sério. Eu fiquei muito preocupada. Eu fico vendo hoje, Pax, quando você me convidou, né? Eu pensei no tema para a gente falar sobre o luto, sobre essas fases do luto, sabe? Eu acho muito importante. Por que é importante? Porque cada um recebe de uma forma. Cada um, hoje, o emocional ele é único, né? O ser humano é único. Cris, só para a turma que está assistindo a gente ter um entendimento disso, né? Mais claro. Falar de fases do luto é o seguinte, pelo que eu já entendi, até da conversa que nós dois já tivemos, né?
é que você faz uma associação, uma conexão entre a pandemia, essa situação de estarmos em quarentena, estarmos vivendo toda essa situação aí com perdas nos nossos negócios, nas nossas vidas pessoais e tal. Há uma fase, você compara isso às fases do luto, quando se perde alguém, não é? Faço isso. Isso para as pessoas entenderem. Oi? Pode terminar, perdão. Pode terminar a pergunta. Perdão. Pois é, então seria uma comparação, né, entre os estados emocionais que as pessoas estão passando neste momento em função da quarentena, comparados aos estados emocionais que uma pessoa vive no luto, é isso? É verdade, é verdade. Eu acho importante, Bax, a gente colocar essas fases e fazer essa comparação, essa associação, porque isso leva uma compreensão da pessoa que está ali vivenciando aquilo, sabe? Para amenizar a dor, você precisa compreender o que está acontecendo. Então, eu pego o meu paciente, ou a pessoa que liga, ou a palestras que eu tenho dado, ou live, alguma coisa assim, eu gosto muito de trabalhar o luto, porque nada mais é do que o que aconteceu conosco. A crise, o que nós passamos, né? Hoje já não se fica lá contando mais quantas pessoas morreram, né? Assim, mas no início, como que foi? Não tinha um número lá? Um número, só via números de pessoas, né? As pessoas nem podiam enterrar ou ir fazer o velório, né, do seu querido, muito difícil. Então, eu faço essa comparação, sim. Eu faço a comparação e peço. Agora, nesse momento, você que está em casa, vamos prestar atenção. Eu vou falar dessas fases do luto, vou fazer essa associação do início da pandemia até os dias atuais. E eu gostaria que vocês aí, você pediu permissão, o Bax, me dê permissão para conversar com seus ouvintes, os seus participantes. Claro. Aí, que a gente possa... Esse bate-papo, né? Que o importante trabalhar com luto, com as fases do luto nesse momento, além da pessoa ter uma compreensão, né, do que aconteceu, ela vai poder também identificar no seu familiar ou com ela mesma em que fase eu me encontro. Porque nem todo mundo vai passar pela mesma fase da mesma forma. Ou, vamos supor, você tem um filho, o seu filho pode estar lá na fase da negação, o outro está na fase da barganha, o outro está na fase da raiva ainda, né? Então, isso é importante que a gente conheça essas fases, para quando você olhar para os seus familiares do lado, você saber como lidar com eles, como poder ajudar, como que você vai poder ajudar essas pessoas, né? Então, na fase do luto, nós temos o primeiro momento. Imagina só, essas fases para qualquer tipo de perda, seja perda concreta, seja uma perda simbólica, tá? Seja uma perda física, qualquer perda que tenha acontecido ou ocorrido na sua vida. Por exemplo, chega até a ter um câncer, uma família um ente querido seu chega com uma notícia que está com câncer. É uma morte, é um luto. Vai passar por essas fases, como se fosse o luto, tá? Perdeu o seu casamento, perdeu a sua empresa, perdeu suas finanças, perdeu um filho. Vem um momento de crise também, tá? Esse momento que a gente tem agora, que nós estamos passando agora. Esse momento, esse primeiro momento, que é a negação. Vamos lembrar? Agora, nesse momento, você aí na sua casa, quando você recebeu a notícia da pandemia, né? Olha que estava lá fora, em outros países, não era assim? Mas quando bateu na nossa porta, como que foi? Quando você descobre que a sua esposa te traiu, você descobriu uma traição, você descobriu um câncer, chega alguém de madrugada e avisa que seu pai faleceu, sua mãe faleceu. Qual é o primeiro momento? O que aconteceu? O que acontece com você? Desespero, não é? Desespero, não é isso? Você não aceita, você fala assim, não, peraí, eu vou ligar para fulano, vou perguntar primeiro, vou perguntar direitinho como é que é isso. Não, mas não pode ser? Não é assim? Você fica assim, não, mas não pode ser. Eu estava com a agenda
eu estava com o meu planejamento de 2 meses. Não, mas como assim? Aí o meu entrevistado ligando, Cris, é para ir para a rádio? Já estou indo. Eu falei, não vá, a gente não vai poder, eu não vou poder ir para a rádio, né? Veio um decreto, a gente não vai poder sair. Está acontecendo isso, aquilo, até a sua ficha cair. Então, esse primeiro momento do luto é o desespero. Vocês lembram do desespero? Como que foi para vocês? Conta para gente. O que foi para vocês esse primeiro momento? Não foi desespero? Você fica desesperado mesmo, né? Você fica assim, meu Deus, você não quer acreditar, você não acredita. Aí fica todo mundo, né, Cris, pensou, será que é assim mesmo? Não, é um vírus, é uma gripezinha, né? Não foi. O Bolsonaro, o nosso presidente mesmo, né, no começo, a negação, né, ele chegou a falar que não, era uma gripezinha. É uma negação, né? Imaginei ele, o presidente da República, tendo que tomar conta disso tudo, e aí? Até você entender o real, do que se tratava esse vírus, ou como que a pessoa era afetada ou infectada, né? No caso, infectada, até você descobrir o que aconteceu de verdade. Fulano morreu, mas faleceu de quê? Por quê? Como? Não vou ligar para fulano, não, mas não pode, não de jeito nenhum. Não, mas você me traiu? Não pode. Você não aceita a traição, você não aceita o câncer, o primeiro momento, a fase do luto é a negação. Então, isso daí nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja nas redes sociais, nós vimos, nas notícias, na nossa casa, na nossa agenda. Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho que é presencial, né? São cursos vivenciais. Falei, pronto, como que eu vou fazer agora? Eu não vou poder dar curso vivencial, como é que eu vou fazer? Né? A segunda fase do luto, gente, é a raiva. É a raiva. Na segunda fase, você se encontra em qual fase? Eu já passei desse momento da negação, né? Eu já passei pelo momento da negação. Eu tive que aceitar na marra. Tanto é que todos nós, eu vi que as pessoas começaram a fazer live o tempo todo, né? Aí veio aquele boom de live. Hoje já não tem tanto, mas no início... Já deu uma diminuída. Deu uma diminuída, não foi? O segundo momento é o momento da raiva. A gente fica assim, com raiva mesmo. Aí estávamos todos já em isolamento social, e aí veio o momento da raiva, o momento em que você estava descontando em casa, você estava em isolamento social, você estava descontando no marido, na filha, assim, brigando porque a cozinha estava bagunçada, estava um transtorno. Eu brinco, Cris, que as mães, então, ficaram todas desesperadas, né? De ter que ficar em casa, que já não estava acostumado, né? Quem trabalha fora. E aí... mas isso já, né, diminuiu, porque no início foi aquele desespero, né? Isso. Vamos ver, então, essa raiva, como que foi o interno dentro do nosso lar, nós já vimos, cada um sabe o que passou. Na sua cidade, como foi na sua cidade? Aqui na minha cidade, por exemplo, que é Lagoa Santa, aconteceu situações assim das pessoas brigarem no supermercado, disputarem álcool gel, sabe? Ficarem disputando no supermercado quem comprava mais para estocar, faziam estoque, estocavam alimentos, né? Aí vinha injustiça, aí assim, quem pode comprar, estocava, quem não podia, ficava sem o produto. Aí tinha os lados, do lado das pessoas que ficavam revoltados com as pessoas que podiam comprar, e tinha também o outro lado que as pessoas ficavam revoltadas porque as pessoas não podiam comprar. E ficava aquele jogo, aquela briga, né? Ficou uma briga mesmo. Aí ficava notícia, era um falando mal do outro. Que absurdo, que não sei o quê. Teve um momento aqui na minha cidade, no supermercado, num determinado supermercado, um senhor subiu numa cadeira e gritou no maior tom, seus desesperados, começou a gritar mesmo, e falar nome feio, e ficou muito irado. Teve pessoas que foram... caixas, né? Os caixas do supermercado sofreram muito. Eles foram agredidos, sabe? As pessoas brigavam no caixa. Aí sempre tinha uma polícia, o policial tinha que chegar e amenizar a situação. Era um momento de raiva, gente, de raiva mesmo.
O terceiro, por exemplo, é a barganha. Eu já passei pelo momento da negação, eu me analisando, olhando a minha família. Nós já passamos pelo momento da raiva. E agora, esse momento da barganha, eu gosto de falar oscilação. Né? Você oscila. Você fica solidário, aí você vai fazer campanhas de alimentos, né? Aquela coisa, vai ajudar o outro, vai ter compaixão com o outro, mas ao mesmo tempo também... É aquela oscilação assim, eu acredito, não acredito. Tá no controle, tá controlado. Você lembra que às vezes era assim, nas notícias, nos jornais, mandavam decreto para fechar, aí à tarde tinha decreto para abrir. Lembra? Na cidade aconteceu isso com vocês? Sim, aí em Belo Horizonte? E Um tava falava assim, uma coisa, outro falava outra. Era barganha. Tinha que fazer, lidar, né, com isso. Olha só, como que foi em Belo Horizonte? Aqui em Lagoa Santa, era assim, era um decreto de manhã, um à tarde e um à noite. A gente ficava assim, meu Deus do céu, não é possível. Vinha o decreto e todo mundo, ai, que bom, agora vai resolver o problema. Aí daqui a pouco vinha, mudava tudo, aí causava angústia. Então, a barganha era também um momento também que você acredita. Você levanta de manhã, tipo assim, não, hoje vai dar tudo certo, eles vão dar um jeito nessa situação, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir ganhar meu dinheiro. Aí vai chegando o meio-dia, você vê que essa coisa não acontece, você pega um cobertorzinho, você deita e dorme à noite, você está assim, não, mas tem que ter uma solução. É aquele momento mesmo de eu vou e não vou. Por exemplo, foi traído, né? Ah, não, eu vou perdoar. Não vou perdoar, não. O que ele me fez foi muito difícil, eu não vou perdoar. Aí, ponto. Não quero saber dele mais. Aí, à tarde, liga, tentando reconciliar, né? No caso de um câncer. Ah, eu vou morrer. Não, eu tenho que lutar por isso. Eu vou lutar pela minha vida. Eu vou tentar. Eu vou superar isso de qualquer jeito. Aí, liga para o pastor, liga para o médico, tenta várias coisas, né, na medicina, físico, alimentar, vai tentando várias coisas, né, para você, é uma forma, é o organismo mesmo, a mente e o corpo trabalhando o tempo todo, passando pela fase do não sofrimento, são tentativas que o organismo, né, eu falo integral, mente, corpo, coração, espírito, tentando resolver, solucionar os problemas para não sofrer, né? Então, olha para o lado aí agora. Qual dos irmãos que ainda está na barganha? Qual dos familiares, o pai ou o irmão, o tio ou o professor, o seu vizinho, está ainda na negação? Ou ainda está passando momentos de raiva, né? A gente percebe a briga política e, olha, eu falei, gente, eles não vão sair dessa segunda fase nunca, eles estão na raiva até hoje. Não é? A gente já está lá na barganha, por exemplo, já passamos pela barganha. E a terceira, que eu percebo, sabe, Bax e Valério, que é esse terceiro momento que nós estamos vivenciando agora, que é o momento da depressão. Depressão, por quê que é o momento da depressão? Eu falei da barganha aqui na cidade, não falei? Dessas tentativas. Álcool gel, por exemplo, assim, não tinha no segundo momento, depois eles solucionaram o problema do álcool gel, mas aí veio o problema do delivery, lembra? Lembra disso? Que era como entregar. Vai mudando, né? Se eu entregar o alimento na sua casa, você seria contaminado ou não? Ah, vai ser problemático, vai se contaminar. Ah, não, mas é a solução que tem. Aí eu lembro de vocês fazendo várias lives, né? Ajudando as pessoas. Gente, vocês não têm noção como que vocês ajudaram pessoas nesse terceiro momento que é a da barganha. Todo dia vocês estavam aí, ou aliás, né, toda live vocês estavam aí procurando recursos, ensinando os empresários a lidar com essa oscilação do mercado, como que eu vou me ressignificar, como que eu vou reestruturar a minha empresa, meu negócio, o que eu posso fazer, o que eu não posso, chamando vários profissionais de várias áreas, né? Eu assistia, via,
Vocês, assim, vocês foram fundamentais nesse momento. Gente, vocês não têm noção como que vocês ajudaram as pessoas nesse momento da barganha, sabe? E esse momento da barganha, você acredita, você faz algo para iludir você mesmo, e você vai sair daquele momento, né? Então, existe vários... E pensando nessa situação toda, né? Quantas pessoas assim você acredita, quantos empresários, né, que deram conta de passar por essas 3 primeiras fases aí, e outros que não deram? Você tem essa ideia? Nós temos... Sim, nós na área de saúde, né, nós utilizamos a pirâmide de YASP e ela passa para a gente esses dados, ela tem esses dados reais de cada, né, por exemplo, aqui de Minas, do Brasil, do país, no mundo todo, né, e a gente, de acordo com essa pirâmide, os dados estatísticos são... Primeiro, deixa eu só concluir, posso, Bax? Que a gente pode, claro. Temos a barganha, depois nós temos a depressão, que é o momento que nós estamos vivenciando agora, momento de depressão, porque nós temos o que aí? A falência das empresas, né? A falta de dinheiro, a falta de não tem assim o que fazer. Veio os R$600 do governo, mas as pessoas não conseguiram receber. Teve pessoas que têm uma Ferrari e estão recebeu os R$600. Vocês devem ter visto isso, né, nas notícias aí. Então, é um absurdo, olha para você ver. Então, a gente está vivenciando esse momento da depressão. Aí, é importante que você está falando das estatísticas, e a gente percebe que aumentou muito o número já de depressão. Por quê? Porque agora, nesse quarto aí, que é a depressão, e o último, que é a aceitação, o último é a aceitação. Então, primeiro, negação, nós já passamos por ela. Tem que saber na sua casa, no seu cotidiano, aí, como que está. A segunda é a raiva, a terceira é a barganha, a quarta é a depressão, tá? A depressão, e a quinta é a aceitação. Eu acho que vai levar alguns meses ainda, algum tempinho ainda para aceitação, tá? Lembrando que essas fases são diferentes, tá? Sim. Não quer dizer que todo mundo não. Tem pessoa, e também não precisa ser nessa cronológica, não. Primeiro tem que ser esse, depois esse, não. Tem pessoas que pode ser também, por exemplo, eu posso ter aceitação primeiro, né? Depende muito do estado emocional de cada um. Tá? Cada um, né? Cada um reage de um jeito, né, Cris? Igual você falou. De um jeito, início. Então, vai estar no momento também, pode estar diferenciado, né? Agora, voltando à pergunta do Bax, você está me perguntando se tem dados estatísticos. Aí é que eu falo que a gente está no momento da depressão, porque aumentou muito, muito. E para você detectar também uma pessoa, dar um diagnóstico de depressão, ela requer um tempo. Daquele momento que você perdeu, daquele momento que veio a crise, daquele momento que você foi machucado, sabe? Porque, assim, a depressão, as pessoas são mais acometidas devido à perda. E o medo é ansiedade e tristeza. O medo vai causar mais ansiedade e medo. Ansiedade, né? E transtorno de ansiedade. Perdas são depressão. E precisa de ter um tempo, né? Aí, se as pessoas continuam naquele tristeza, sem estímulo, querendo só dormir, querendo, não tem perspectiva, sabe? O que era angústia, o que era ansiedade, passou para angústia, tristeza, e essa tristeza ficou intensa, né? Ela não foi embora, e ficou mais de um mês, mais de 2 meses. Passou 4 semanas, gente, a pessoa está entristecida, está angustiada, já é um processo, já tem que olhar se é depressão, sabe? A depressão, existe a depressão leve, a moderada e a grave, né? E agora, os dados estatísticos mostram que
nessa pirâmide, a gente percebe que 75% das pessoas, do início da crise aqui no Brasil até os dias atuais, 75% deram conta de passar, estão dando conta de passar por essa crise, sem precisar de tomar medicação, sabe? Sem passar por outros transtornos maiores, né? Elas estão dando conta de que forma? Cris, como estão dando conta? Com amigos, com pastores, sabe? Com ajudas, com acolhimentos de vizinhos, né? Com esses grupos que, né, a gente percebe, por exemplo, na época lá do desastre em Mariana, as pessoas nos juntam, montam grupos, né, de solidariedade e acolhimento, e foram um ajudando o outro, não é assim? Então, nós temos 75% dessas pessoas estão dando conta de passar com a ajuda do próximo, tá? Naturalmente. Bacana, né? É um número bacana, não é? É difícil, Cris. Eu vejo, né, que as pessoas realmente estão buscando, né, levar. E essa ajuda, de todo jeito, hoje, com a tecnologia, ela acaba chegando e atingindo mais pessoas também, né? A gente isso, muito. Tá todo mundo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Carol, que é nossa aluna, ela é da área de recreação de festas infantis. O mercado dela parou 100%. O que ela fez? Ela começou, né, a movimentar nas redes sociais, ela criou um kit, é lógico, para venda, porque ela ficou sem renda, mas resgatando brinquedos antigos da infância, da nossa época. E isso tem, olha para você ver, já é uma forma de levar ajuda, né, para o outro. A gente participa de grupos onde vários... Nessa pirâmide entra esses 75%. Entra todas as... se reunindo, um ajudando o outro. Solidariedade. Né? A gente vê que melhora bastante, né? Tá meio falhando aqui, mas eu acho que voltou. Tá, aqui também tá parando, e eu acho que vocês ficaram... parou. De várias formas, né? Algumas ajudando aí com as redes, com os grupos, para levar alimentos, porque tem muitas pessoas precisando nesse momento, né? Hoje eu vi, achei muito bacana uma empresa, uma conhecida nossa na área de confeitaria, o que ela fez? Compra, e se você doar um agasalho ou um cobertor, ela não cobra a taxa de entrega para poder ajudar as pessoas. Então, quer dizer, a gente vê movimentando, e isso ajuda muito, né? Esse acolhimento, né? Olha agora, tem a época de frio, então, assim, você vai ter um outro momento de solidariedade, né? Mais um acréscimo aí, né, de solidariedade. Olha, para você ver, já tem a crise, né? Eu falo que agora a gente vem, em outros países nós já temos a pandemia alimentar, né? A falta de alimento mesmo, né? Aqui não chegou ainda nesse ponto, não, mas a gente tem que ficar muito preocupado com isso. Mas nós temos 75% das pessoas que estão dando conta de resolver entre elas, sozinhos. Nós temos 25%, Bax e Valéria, 25% de pessoas que realmente precisaram de um apoio médico, sabe? Um apoio mesmo de psicólogo, um apoio de um psiquiatra, de medicação, tá? Seja aí psicológico ou seja físico, por causa da hipertensão, diabetes, acelera tudo, né, gente? Vem as comorbidades. Se eu falo com vocês que é corpo e mente, então uma mente ansiosa vai causar vários transtornos físicos também. Então, reumatismo, aumentou muito doenças musculares, hipertensão, problemas de coração. Então, esses 25% enquadram no atendimento médico mesmo, de uma necessidade de um acompanhamento, né? E com medicação. 5% não deram conta. Vários suicidaram, né? A gente tem um número aí de suicídios que aumentou. Nós temos também números de
esses 5% também a gente tem que colocar que são pessoas que já tinham alguns transtornos mentais, né? Alguns distúrbios mentais, né? Que aí, com a crise, acelerou. Né? Acelerou. Por exemplo, a questão do toque, né? Toque, a questão, esses 5% foi casos gravíssimos, tá? Gravíssimos, estou falando mais aí no caso de suicídios, tentativas, né? No caso do suicídio, a pessoa, assim, não dá conta mesmo, não dá conta. E a gente sabe que no caso de suicídio, a pessoa tenta várias vezes, né? A cada 20 pessoas que tentam suicidar, né? Hoje aumentou, né? São 7 que conseguem chegar ao ato, né? 20 tentativas. Se eu tentar 20 vezes, na 7ª eu vou e chego a cometer, né, o suicídio, sabe? A gente sabe que tem. É muito sério, muito sério. Mas está associada a outros distúrbios, como são esquizofrenia, né? No caso aí, tem comorbidade, tem uma depressão, mas tem uma esquizofrenia, pode ser uma depressão, bipolaridade, bulimia, anorexia, outras doenças que são ali interligadas com a depressão, tá? Então, esse número, 5% é muita coisa, não é pouca coisa, não. Sabe? 5% é muita coisa, Bax. Essa pergunta que você fez é muito importante, porque a gente precisa ficar atento nos nossos familiares. Se cada um cuidar do seu quadradinho, eu falo muito isso, sabe? Se cada um ficar atento com com essas fases do luto, você consegue também perceber, olhar para o lado e ver, opa, meu irmão está nessa fase, ou minha mãe pode estar nessa, né? De que forma que eu posso ajudar a minha mãe, meu irmão, né? A gente consegue perceber na cidade a tristeza das pessoas, né? Essa 4ª fase, que é a depressão, que a gente observa, por exemplo, as cidades, as pessoas estão entristecidas mesmo, cabisbaixo, os empresários não sabem o que fazer, né? A gente tem uma outra pesquisa também que fala dos empresários, a preocupação da doença mental, da saúde mental, da promoção e prevenção à saúde mental dos empresários, que é outra coisa que me preocupa muito. Pois é, Cris, e assim, né, a gente está aqui falando de empresários, né? Quais são assim, os problemas para empresários, né? A maioria do nosso público é empresário. E aí, nesse momento, o que é que o que mais afeta esse emocional? Porque tem aí a questão, né? Nós temos vários clientes aí que perderam muito o faturamento, alguns tendo que dispor, né, de bens, de dinheiro mesmo, de reservas que tinham para poder tentar segurar o negócio. Outros, essa questão, tem pessoas que são mais humanas mesmo, que sofrem muito em estar tendo que demitir, né, as pessoas, porque não tem como ficar. O que afeta mais esse emocional? Porque a gente sempre fala, né, até fora de crises, pensando aqui até em casais também, todo mundo fala que na hora que chega no dinheiro, o negócio aperta, né? Com os empresários, o que mais afeta é esse financeiro aí também? Sim, e nós temos pesquisas que mostram isso, né? Tem dados estatísticos também quanto a isso. Você percebeu, então, que a gente realmente, nós estamos no momento da depressão, que é esse 4º momento aí, que é o momento mesmo, por exemplo, uma inadimplência consegue, olha só, eu tenho aqui uns dados, né, uns dados estatísticos, gente, que apontam o quê? Inadimplentes, olha só, 65,6%, 6% dos entrevistados que estão inadimplentes, né? Como que eles estão? Qual o estado emocional em que eles se encontram? Aí está aqui, está falando, 65,6% estão deprimidos, estão tristes, angustiados, estão assim sem saber o que fazer.
Porque a depressão é aquele momento que você está sem sentido, você está paralisado, né? Você está paralisado. Aquele momento que você está fixado ali naquele sentimento mesmo de derrota, da crise, da perda, você não consegue sair do lugar, você não sabe para onde correr, você não tem o que fazer, né? Esse é o momento, olha para você ver, 65,6% dos inadimplentes ou das pessoas que não estão dando conta de pagar suas contas, né, de cumprir com seus compromissos dentro da empresa, estão deprimidos. 69,6% sentindo insegurança, medo, angústia, não sabe o que fazer. Olha, tem outro dado aqui. 61,8% estão com ansiedade. Ansiedade, gente, eu falo com vocês. Mente ansiosa, corpo todo ansioso. Então, vai afetar o coração, vai afetar a musculatura, vai afetar a pele, vai afetar... Gente, a pessoa ansiosa, ela causa tanto malefício para a sua vida física, emocional. Então, olha só, 61,8%. Nós temos aqui nos dados estatísticos também, 59,8% de pessoas estressadas. Por isso que os filhos estão brigando muito, né? Tá tendo muito conflito familiar dentro de casa, porque nós estamos em isolamento social dentro de casa. Agora, abriram, né, liberaram a cidade, está todo mundo. Ontem mesmo eu estive em Belo Horizonte, e o que aconteceu em Belo Horizonte? Estou vendo as pessoas brigando no trânsito. Por nada, gente, por nada. Ô, Cris, vai cair? Queria ver vai com cair você. Aí? Eu queria ver com você o seguinte, eu acho que nós já vimos que a situação está complicada, está grave, tem muito problema acontecendo, mas o intuito da nossa live aqui é ajudar as pessoas, né? O intuito da nossa live aqui é trazer dicas, ideias, sacadas, técnicas, ferramentas, e uma coisa que eu sei que você tem para contar para a gente é que tem maneiras corretas da gente conversar com as pessoas, né? Palavras ideais para a gente usar, colocações, posicionamentos em cada situação aí. Como que a gente ajuda essa turma, né, Cris, que está agora, então, passando aí por todas essas situações, né? Gente que está na negação, gente que está na raiva, gente que está aí já na depressão, né? Como que a gente ajuda essas pessoas? O que a gente pode falar para elas, né? Primeira coisa em qualquer fase da vida, sendo com pandemia, qualquer crise que você passa na sua vida, é necessário você elaborar essa crise, tá? Perdeu o seu carro, roubaram o seu carro. Isso é uma crise, olha, é algo que te levaram, né? Você perdeu alguma coisa. Então, a primeira coisa gente, não estou puxando sardinha para o meu lado para você procurar psicólogo, não, tá? Não quer procurar psicólogo? Por favor, procure um pastor, um amigo. Você precisa... Padre, qualquer coisa. Não fique sozinho, né? Procura alguém. Não fique sozinho. E você precisa lidar com essa crise. Passou por algum momento difícil, seja câncer, traição, morte... Você vai precisar falar sobre, você vai precisar elaborar isso. Então, essa é a primeira coisa. O segundo momento que eu acho importantíssimo vamos mudar as palavras. A gente já ouviu tanto isso na mídia, né? Não vamos ficar ouvindo notícias ruins, mas nós precisamos policiar. Nós vamos falar assim, nossa, está acontecendo tanta desgraça, né? Não vamos usar essa palavra, não. Está acontecendo tantos desafios, são tantos desafios, né? Tantos problemas, né? Assim, então, está ocorrendo tantas oportunidades. Então, vamos mudar as palavras. Vamos tirar a palavra graça para usar oportunidade, desafios, sabe? Vamos usar isso. Fulano, a situação está à beira da morte, né? Utilize
ameniza outra palavra. Ameniza as palavras, morte, desgraça, acabou, nossa, nós estamos em fase terminal, né? Por exemplo, fala então que a pessoa está despedindo, uma preparação para uma despedida, fala assim, não utiliza palavras que vai ter mais peso, não. Gente, a palavra ela entra e ela faz sim, ela faz algo, ela causa no corpo, na mente, coisas que você não tem noção. Ela prejudica mesmo o corpo, os órgãos, ela produz doença. Você está assistindo um filme, né? Você está lá no cinema assistindo ao filme, de repente, tem alguém lá que chega, bum, de repente, você não assusta? Você não consegue chorar no filme? Você não consegue ficar, você chega a suar, né? Você chega a ficar transtornado assistindo a um filme. Agora, imagina no dia a dia, no cotidiano, de uma pandemia, que é algo grave, algo sério que está acontecendo. Se você intensificar, né? E não usar as palavras corretas, ou amenizar as palavras, você vai adoecer o corpo, tá? Então, o negócio é trocado, é substituir as palavras, né, Cris? E uma outra coisa que eu penso também é que deve ser importante, por exemplo, não reforçar o problema, né? Porque não reforçar. Tem gente que chega perto da gente e fala assim, nossa, eu tô eu tive que demitir todo mundo da minha empresa, poxa, porque minha empresa parou. Aí, ao invés de você de falar para essa pessoa que, poxa, mas caramba, você está com saúde, vai dar certo, você recupera, amanhã você recontrata todo mundo. Tem gente que vai falar assim, nossa, que desgraça, que merda, né? Que problema horroroso. Meu Deus, a pessoa reforça o problema, né? Aí, inclusive, isso é uma coisa muito comum, né? Outra coisa também que eu vejo, Cris... Substitui a palavra medo por fé, gente. Quando você estiver sentindo medo, você fala assim, eu tenho fé que isso vai... Ao invés de você falar assim, eu tenho medo disso acontecer, você fala assim, eu tenho fé que isso vai mudar. Eu tenho fé que eu vou dar conta de cumprir com meus compromissos com meus funcionários, eu vou dar conta de superar isso. Gente, quando eu dei esses exemplos aqui, Bates, eu coloquei não só a pandemia, eu coloquei o quê? Traição, a morte, não é isso? Perder o seu carro, ou perder um funcionário. Na empresa também é a mesma coisa, gente. A empresa é da mesma forma. A empresa vai ter incêndio todo dia. Se vocês estão lidando com o empresário, todo dia tem um problema para você resolver. Imagina se você não acaba. Isso faz parte. E aí, para começar, se você tem uma empresa, você é líder. Imagina um líder que que só intensifica as coisas. Eu falo, Cris, que o líder ele é o portador da esperança. O líder é aquele... O líder é o portador da esperança. O líder é aquele que, se ele estiver caindo no abismo, ele consegue pegar um galinho assim, ó, segurando o galinho, e aí ele fica ali, agarrado, esperando um helicóptero ali salvar ele, entendeu? Mas ele... É verdade. Não, né? E é aquele que tem que cuidar, né, da autoestima da turma que está com ele, que está perto. Então, é aquela pessoa que tem que acreditar realmente que vai dar certo, que vai conseguir superar o momento, né? É verdade. Isso dentro da sua empresa, nós temos os líderes, eu não falo que é só o dono, né? Tem vários líderes, cada seção ali. É importante que você procure um líder em cada setor da sua empresa. Você vai ser o líder, você vai levantar a turma no seu setor. Você, na sua casa, quem é o líder na casa? Às vezes não é o pai, não é a mãe, mas é um irmão. E em qual fase do luto ele se encontra? Porque o líder também passa dificuldade, né? Então, ele entendendo essas fases, ele vai conseguir ajudar ele e o outro. Porque você entendendo, por exemplo, você não toma uma medicação sem olhar para que serve, não é?
Não é assim? Você compra um aparelho doméstico na loja para você ligar, você tem que ler uma bula, não tem? Então, essas fases do luto é como se fosse a bula. É a bula. Em qual fase eu me encontro? Em qual fase minha empresa se encontra agora? Ou qual setor? Porque pode acontecer que cada setor está numa fase também, gente. Então, nós precisamos analisar, sabe? Mas, assim, sem alarme, né? Por exemplo, eles falam assim, veio uma perguntinha assim, Cris, tem como a gente se proteger do luto, da morte? Não, gente, não tem. Da falência, não tem, né? Ô, Cris, falando em pergunta, queria te passar uma pergunta aqui da nossa Pode mandar. espectadora aqui, a Josiane. Josiane Jimenez, ela está aqui assistindo a gente e ela está perguntando o seguinte: como não deixar que pensamentos negativos nos paralisem? Como que a gente faz? Ótima pergunta. Primeiro para você pensar, ver algum estímulo fora, né? Então, você precisa montar seu cercadinho. Eu falo, monte o seu cercadinho aí, olha. Porque se você está pensando, você não pensou do nada. Aquilo ali veio o pensamento porque aconteceu algo. Então, o que está do lado de fora do seu cercadinho que está te causando isso? E o que está dentro que está te causando esse pensamento? Né? Aí você precisa... Não tem como fugir. Não adianta fugir. Não entra nessa. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, faz de conta que veio o pensamento, você faz de conta que não. Não, porque é igual na fase da alimentação. As pessoas que estão fazendo dieta ficam assim, eu não posso comer aquilo, eu não posso nem olhar, eu não sei o quê. Gente, isso aí, você está nutrindo o seu cérebro porque eu vou ter que comer aquilo. É o contrário, né? É o contrário. Na fase da alimentação também, dietas, as pessoas estão fazendo dieta, é a mesma coisa. Então, se você fala assim, não posso pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Não, você vai pensar, né? É igual virar para alguém agora que está assistindo a gente e falar assim, não pensa numa maçã. Já pensou? É só perguntar se a maçã era verde, vermelha, se ela estava cortada, estava inteira. Como que era, porque já pensou, né? Então, o cérebro... Então, Josi... Não, né, Cris? Então, Josi, procure assim, enfrentar o pensamento. Como é que é o cercadinho aí? Como é que é esse negócio? Como é que é esse cercadinho? Peraí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando isso agora? Meu marido vai perder o emprego, a gente vai passar fome. Mas chegou. Isso é agora? Por isso que a gente fala que é viver um dia de cada vez. Sabe? Viva um dia de cada vez. Se for algo que tem o se acontecer isso ou aquilo, aí é o seu cercadinho. Tira isso do seu cercadinho. Opa, por que eu estou colocando esse si no meu cercadinho? Eu vivo hoje, agora, né? Mas a conta vai vir aí, eu tenho que pagar. Peraí, se você não pagar a conta, o que é mais importante, a sua vida ou a conta? Em outras fases da vida, com pandemia ou não, com certeza você já deixou de pagar alguma conta, você já ficou inadimplente, até mesmo porque você escolheu assim, ou eu compro o meu carro, ou eu pago a escola do meu menino. Não vou botar meu menino na escola pública e vou comprar um carro assim, não é assim? Ou ou eu vou comprar filé, eu vou comprar um alcatra, ou eu vou comprar... Não tem essas escolhas? Então, a gente tem que olhar isso no nosso cercadinho. Ou vou comprar alcatra, ou vou comprar, né? Não. Vai administrando. Você vai ter que aprender a administrar o seu cercadinho. Se o cercadinho for na economia da casa, então você faz isso, não é? Não, essa semana nós vamos comer só carne moída. A semana que vem eu compro peixe. Essa semana eu não vou poder comer isso, não. É assim? A mesma coisa, olha, gente, com pensamento. No meu cercadinho, eu não quero isso para mim. Não vou ficar pensando nisso. Não vou pensar nisso. Por que eu estou pensando nisso agora? Por que eu estou antecipando isso? Ou eu tive contato com algum amigo que me causou essa tensão, esse sentimento? Eu assisti a algum programa, ou antes de dormir, por exemplo, é um exemplo muito bom, muito fácil. Olha, Josi, quando você
Assiste um filme de terror antes de dormir. Quando você dorme, você sonha com cobra, você vai sonhar com um monte de coisas, né? O seu sono não vai ser um sono tranquilo, agradável, tá? Porque o nosso cérebro, ele não sabe do momento que a gente está passando, que é pandemia. Ele só recebe as coisas, tá? Nós é que vamos ter que administrar o que ele está recebendo. Isso você precisa fazer. Isso é que eu falo que é administrar nosso cercadinho. Por exemplo, eu mesmo estava em vários grupos, muitos grupos. Isso estava me causando um estresse tão grande. Eu falei, opa, não quero saber. Eu vou selecionar aqui quais grupos que eu fico e quais grupos que eu vou sair, né? Eu não sei se você lembra, Bax, lá em fevereiro, eu falei assim, era no início de fevereiro, eu falei, Bax, vou sair do grupo de empresas Vetor Norte, vou sair desse outro grupo, vou sair desse está me causando estresse, eu não quero. Olha só, eu cuidando, nada, né, Cris? eu cuidando do meu cercadinho, né? A gente, não é causando estresse. Não é nem causando estresse, né? Você tendo que fazer, você tem que priorizar, olha. A Valéria falando que às vezes a gente quer um cercadão e aí fazer aquela fazenda, né? Que a cerca mais. Tá querendo uma fazenda. Precisa de diminuir esse cercadinho para poder dar conta. Isso acontece mesmo, né? Principalmente. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu falei, eu até falei com o Bax, Valéria. Eu falei com o Bax assim, Bax, eu tô com tantos grupos e eu tô focada, eu tenho cursos para fazer, tenho um monte de curso para fazer, eu tô com um monte de coisa para fazer. Tem a política também, que eu vou ser pré-candidata, eu vou entrar para pré-candidata, né? Vou ser pré-candidata. Então, assim, eu vou ter que tirar algumas coisas aqui. Aí ele falou assim, vai mesmo. E eu fui sair. A gente precisa ter esse cuidado, né? Não só agora na pandemia. Não é só agora. Gente, né? Porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer muitas coisas, e isso acaba gerando, né? Esses vários problemas aí emocionais também, né? Que aí é estresse, é cansaço, é ansiedade, depressão, tudo vem, às vezes, né? Para administrar o pensamento, eu chamo de cercadinho. Para tirar angústia, medo, eu falo olhar o que você está carregando no seu saquinho de miséria, tá? Você está carregando muitas pedras no seu saquinho de miséria. Então, existem duas coisas que o pensamento a gente precisa administrar, aprender a administrar. Você percebeu quando eu falei do meu cercadinho aí? Eu tirei coisas e acrescentei coisas, não foi? Eu tive que fazer uma administração o quê? Do meu estado o quê? Físico, mental, emocional junto, olha. Porque isso estava me causando muito o quê? Muito desgaste, né? Eu não estava tendo tempo para fazer muitas coisas. Então, eu fui tirando uma, não. Isso eu vou tirar. Isso eu quero colocar. Isso eu vou ficar. Isso é administração de quê? Do tempo em movimento. Você pensar, sentir e agir. Lembra que eu falo sempre isso? A gente precisa aprender a administrar o pensar, o sentir e o agir. Olha, esse cercadinho é o agir. Agora, o pensar, a gente precisa aprender... A Valéria já volta, tá? Pode continuar comigo. Tá. Quanto ao pensamento aí, da Josi, ela precisa administrar os medos, sabe? Os sentimentos, tá bom? Aí é o saquinho de miséria. Olha lá no seu saquinho de misérias. Quantas pedrinhas, quais são as pedrinhas que você vai jogar fora, tirar? Imagina, Bax, se você carregar esse saquinho seu, você vai só acrescentando pedras nesse saquinho, vai chegar uma hora que você não vai conseguir sair do lugar, você não vai dar um passo, porque está tão pesado, você está tão preocupado, você está tão ansiosa, você não sai do lugar. Medo, ansiedade, paralisa o sujeito, paralisa né? Totalmente. Então, assim, às vezes, da mesma forma que você tem que cuidar do seu cercadinho, olha o seu saquinho de miséria. Você está andando com gente que está te causando, pega as pedrinhas e joga fora, tá? Vai lá no saquinho e fala, quais são as pedrinhas que eu tenho que ficar livre delas, jogar fora. Eu tenho colegas que eu, por exemplo, eu tive que pegar essas pedras. Opa, peraí, isso aqui está me causando angústia, sentimento.
Você sabe que eu estou pensando aqui, Cris, nisso que você está falando, Ah, deve ter gente carregando pedra dos outros nesse saquinho de miséria. esse saquinho, Bax, você carrega tudo que você imaginar. Você só não vai lá fazer uma vistoria. Eu falo, a empresa a gente não tem que ter reunião toda semana? Então, toda semana, vai fazer reunião com o seu saquinho de miséria. Vai lá olhar o seu saquinho de miséria, quais são as pedrinhas que você vai jogar fora. Eu não deixo juntar de jeito nenhum, eu é por semana. Por semana eu tô lá, isso aqui eu quero ficar livre. Essa pessoa, eu não quero andar com ela. Ou esse tipo de alimento aqui não me fez bem, eu não quero saber. Tá? Essa pessoa que me sugou minha energia, eu não quero saber. Ou o saquinho de miséria também não é só pegar e jogar fora, não. É problemas que você precisa resolver também. Às vezes é uma pedra que você não pode jogar fora. Ela precisa para o seu alicerce. Como você vai jogar fora o seu marido, o seu filho, que te deu problema no dia? Não tem como jogar fora, né? Uma briga, uma discussão com o marido. Adorei o cercadinho do saquinho. Amanhã eu vou fazer uma análise na minha cerca e não deu certo para você, porque eu estou precisando, viu? Eu estava com uma fazenda inteira, Bax. Adorei. Oi? Eu estava com uma fazenda inteira. Ai, muito bom. Cris, tá tão bom o papo que a gente nem vê a hora passar, né? Já são Acabou? olha só, a gente nem viu 1h10 que a gente está aqui conversando. Tá. Cris. Tem mais perguntas? Oi? Tem mais perguntas aí? E assim, né, que você deixasse aqui agora uma última mensagem para os nossos espectadores, né, sobre essa questão aí emocional e a pandemia. E deixasse aqui também, né, a gente brinca, fala que é a hora do jabá, né, de você deixar aqui seus contatos para a turma, né, seu Instagram, para o pessoal te seguir, te achar. Tá. O Instagram, né, eu tenho 3. Um que é da rádio, né, outro que é como psicólogo, que é o Vivendo Além do Divã, e o outro que é meu pessoal, tá? Mas acaba... O André vai deixar todos eles. Eu vou escrever aqui, Cris, então fala para mim qual que é que a pessoa deve te procurar. Pode procurar no Cristiane, _Coelho, Leles, _Leles. Esse aí, o pessoal, tem tudo lá. Cristiane Coelho. Cristiane, Coelho, Leles. Isso. Lá você vai encontrar também o Vivendo Além do Divã e o da rádio, né? Que é Cristiane Coelho Leles, todos juntos, tá bom? Eu continuo, né, com os programas em casa, por causa até liberar a gente de verdade, né? E quanto ao consultório, eu estou com orientação psicológica, porque, como agora eu estou pré-candidata, né, a vereadora de Lagoa Santa, eu fui convidada por vários vereadores da cidade, e aí eu tive que escolher um, não é que eu escolhi porque o outro é ruim, não, né? Porque realmente faz sentido para mim, tem a ver com o desenvolvimento e tudo, então eu gosto muito, muito, muito. E tem um projeto para desenvolver aqui na cidade. Eu estava até analisando ele aqui, Bax, eu tenho que marcar aquele horário especial com você aí, né? Esperando passar essa doideira. Estou te esperando. Estou te esperando. Está aqui, ó. Nosso projeto está aqui, já está prontinho. Um projeto super bacana para a cidade, tá? Um projeto que vai ajudar... Bacana assim, demais. Agora ele precisa sair daí do papel. Você conhece, né? Não, pois é, Cris, a gente... Foi para isso que eles me convidaram. Foi para isso que eles me convidaram, para sair do papel e colocar para funcionar, tá? Eu acho que tem muitos anos já na cidade, né? Tem muitos anos já que eu desenvolvo vários projetos, vários trabalhos na cidade, e agora as pessoas falam, Cris, mas a caneta, precisa da caneta, precisa assinar. Entra assim, já tem 3, porque tem muitos anos que eu moro aqui,
Então, toda época de política, eles me convidam, e eu nunca aceitei. Aí, dessa vez, o marido falou assim, se você entrar na política, a gente separa. Eu falei, meu Deus do céu. Dessa vez, ele falou assim, não, Cris, vai ser feliz. Eu vejo que se você não entrar nesse negócio, você não vai ser feliz. Então, assim, vai ser feliz. Você dá conta do recado, você tá em você, tá no seu sangue mesmo, é você, pega fase, então vai ser feliz. Eu quero ficar do seu lado. Eu falo, ai, que delícia! Ô, Cris, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um belíssimo trabalho aí para a cidade de Lagoa Santa, para essa região toda. E, olha, eu queria dizer para você... Conto com vocês, adorei. Eu sou apaixonada por vocês dois, viu? Adoramos você aqui conosco. Não, a gente do seu lado você vai contar sempre, né? E, assim, eu quero que você se sinta abraçada por nós, né? A gente já conversou sobre isso, acho que você tem que realmente seguir esse caminho, que é um caminho que o seu coração está pedindo. E eu queria agradecer também aqui a todo mundo que esteve com a gente aqui, acompanhou com a gente, e dizer o seguinte, que essa live ela vai ficar publicada no YouTube, né? Ela vai ficar publicada no YouTube. Então, muitas pessoas vão poder ainda assistir. Então, você que está aqui vendo, assistindo, faz o seguinte, compartilha a live, pega o mesmo link do YouTube que você usou para chegar aqui e manda para todo mundo que você conhece que pode estar precisando dessas palavras da Cris, porque foram técnicas aqui, sugestões, ideias maravilhosas para a gente seguir nesse momento e não passar aí tanta provação, tanta dificuldade, né? Dá para ser mais leve, dá para poder ter novos pensamentos, inclusive evitar aí coisas... Ó, nossos bichinhos aqui resolveram se manifestar, mas... né? Estão jogando as pedras fora. Estão jogando as pedrinhas fora. Então é isso, né? Eu queria agradecer, realmente a gente chegou no nosso tempo e falar para você que foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. Tá? Obrigada. E gostaria de falar para todos, não carreguem saquinhos de miséria, por favor, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai estar aí na quinta fase, né, do nosso luto aí, que é a aceitação. A fase da aceitação é a fase do projeto, a fase do ressignificar, de tipo assim, tá aqui, o projeto está aqui na mão. Isso aí que o Bax falou agora, colocar em ação isso aqui, é para acontecer. Então, a fase da aceitação é a fase da criatividade, é a fase que você tem que estar bem emocionalmente. A depressão já passou, a angústia já passou, o pensamento negativo aí, cuida do seu cercadinho, cuida do seu saquinho de miséria, administra ele muito bem, porque a fase da aceitação está batendo na nossa porta, já abriram a cidade. Então, daqui a pouco, a gente está aí, olha, isso serviu como uma lição de vida, uma lição de amor. E outra coisa que eu quero deixar para a gente fechar, Bax, é o seguinte, lembre-se, gente, tem pesquisas de doutorado sobre isso, pesquisas e mais pesquisas, que mostram o seguinte: nós gastamos 73% do nosso tempo cuidando do outro, só 2% cuidando de nós mesmos, olha. Então, esse momento da quarentena foi para inverter esse número aí, ou pelo menos deixar 50-50. Nós precisamos cuidar, o autocuidado aí é muito importante, tá? Nessa fase agora. Isso são pesquisas que foram feitas agora, há pouco tempo. O autocuidado, gente, você acredita, Bax, Valéria, 2%, no máximo 5% só de autocuidado? É pouco, né? Se você não cuida de você, é muito pouco. Se você não cuida de você, como que você vai cuidar do outro? Como que você vai administrar o seu cercadinho, seu saquinho de miséria, ou a sua vida, o seu filho, sua empresa? Não vai, gente. Vamos deixar pelo menos 50%. E lembra, ser humano é pensar, sentir e agir, tá? E nós temos mente,
corpo, eu falo emocional e espiritual. Nós temos que cuidar do nosso espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso relacional, da nossa vida relacional aí. Então, olha, imagina que é um carro. Quando você sai com o seu carro, você que não tem que ir lá e calibrar o pneu? Você coloca 20 em um, 15 no outro e 5 no outro? Você não coloca, não. É 31 em um, 31 em outro, não é assim? Não é o mesmo tanto em todos? Eu coloco 25 para cada um. 25 emocional, 25 físico, 25. Aí vai dar 100. Vou ficar calibradíssimo. Calibradíssimo, é isso mesmo. Joia, Cris, muito obrigado. Muito obrigada. Estou muito feliz com você aqui. Aproveitar e falar com vocês que a gente volta na terça-feira, no mesmo horário, no mesmo Bax horário, né? Que a gente fala. No mesmo Bax canal, que é o nosso canal aqui do YouTube, né? Do Instituto EVEX. A gente vai ter uma live muito bacana com um especialista na área financeira, que é o Conrado Viana. E vai falar aqui com a gente, ele vai dar 5 passos para você ter a gestão financeira da sua empresa nas suas mãos. Olha que tema bacana e pertinente no momento, né? E eu queria aqui aproveitar e falar, porque ele ficou quietinho, e a Cris falou de uma coisa muito importante, que é esse autocuidado, de cuidado emocional. O André, segunda-feira, com um projeto novo. Fala aí, André, para a turma vir também, né? Pois é, Valéria. Meu momento pidão, né? Eu nem pedi Você hoje, nem pediu, né? Então fala. Eu nem pedi. Meu momento pidão, gente, é que toda live aqui eu peço, mas a primeira coisa que eu faço é pedir a licença para ela, né? Ela já deu, então tá bom. Gente, seguinte, várias pessoas me pediram, né, para falar de inteligência emocional, né? Eu já fiz 5 edições ao vivo de um seminário de inteligência emocional que eu criei chamado Prospere, né? Eu e Valéria, juntos. Valéria também tem uma participação bacana nele, mas esse agora vai ser só comigo, né? Valéria tem um outro projeto que ela está tocando, esse vai ser só comigo. A partir de segunda-feira, dessa próxima segunda-feira, segundas, quartas e sextas, eu estarei a partir das 7 da manhã, ao vivo, no meu canal do Instagram, @BAX_André, falando sobre inteligência emocional, fazendo Prospere online aqui com vocês. Então, inteiramente graças, 1 hora aí a cada segunda, quarta e sexta, ou seja, vão ter 3 horas de inteligência emocional por semana, aí ao vivo comigo a partir de segunda-feira. Então, convido todo mundo para estar lá comigo também, né? Então, é isso. Cris, um beijo. Beijo, Cris. Fica com Deus. Boa noite. Muita empatia, muito autocuidado e muita compaixão para todo mundo, que é o que a gente precisa. Maravilha. Tchau, gente. Tchau, e até segunda com o André e terça na nossa live.